Oi, tudo bem? Outro dia estava pensando quanto tempo faz que frequento a escola. Do jardim ao doutorado se passaram 23 anos. Cada um escolhe a própria trajetória que pode levar à realização pessoal e profissional. No nosso caminho, todavia, encontramos algumas dificuldades para aprender determinados temas. Sem dúvida, português é uma daquelas matérias que muitas pessoas têm dificuldade. Afinal de contas, como temos regras? É comum encontrar livros de português com 500 páginas. Para tentar ajudar, vou tirar algumas dúvidas sobre regência verbal. Regência verbal? Sim, são aquelas regras que nos ensinam a escrever corretamente frases que possuem termos dependentes. Termos dependentes? Isso! Bom, vamos ao que interessa. Para começar, vamos nos lembrar das frases que possuem verbos com mais de um sentido e mais de uma regência. Por exemplo, agradar, assistir, atender, querer, precisar e outros. Boa aula! Agradar. A primeira palavra que estudaremos é agradar. Ela pode pedir a presença do objeto direto ou do objeto indireto. No sentido de acarinhar, ela pede o objeto direto. Por exemplo, o empregado passava o dia agradando o patrão. Note que não há preposição depois da palavra agradando. Já no sentido de ser agradável, pede objeto indireto com a preposição a. Por exemplo, o aumento dos impostos não agrada ao povo. Aspirar. No sentido de cheirar ou respirar, pede objeto direto. Por exemplo, aspirou o perfume da namorada com empolgação. Já no sentido de pretender ou ambicionar, pede objeto indireto. Por exemplo, Mariana aspira a um emprego melhor depois de formada. Assistir. No sentido de presenciar ou ser espectador, pede um objeto indireto com a preposição a. Por exemplo, assistimos a um ótimo jogo na final do campeonato. Já no sentido de prestar auxílio, ajudar, pede o objeto direto ou indireto. Por exemplo, o médico assiste ao doente ou o médico assiste ao doente. Atender. No sentido de deferir, pede objeto direto. Por exemplo, o professor atendeu o seu pedido para fazer a segunda chamada da prova. Já nos demais sentidos, o verbo atender geralmente pede objeto indireto com a preposição a. Por exemplo, atenderei às solicitações para fazer uma prova bem fácil. Constar. No sentido de ser composto de, pede objeto indireto com preposição de. Por exemplo, o prédio consta de 40 andares. Já no sentido de estar registrado, é regido pela preposição em. Por exemplo, a lista de presentes consta na ata da reunião. Precisar. No sentido de tornar preciso, pede o objeto direto. Por exemplo, Joaquim precisou o relógio para não se atrasar para a aula. Já no sentido de ter necessidade, pede o objeto indireto com a preposição de. Por exemplo, precisamos de muito esforço para aprender as regras gramaticais. Querer. No sentido de desejar, pede objeto direto. Por exemplo, quero fazer o curso superior com dedicação e empenho. Já no sentido de querer bem ou estimar, pede objeto indireto com preposição a.
Por exemplo, queria-lhe mais do que a própria vida. Suceder, no sentido de acontecer, é intransitivo. Por exemplo, sucedeu que os jovens tinham razão em aproveitar a vida. Já no sentido de substituir, pede objeto indireto com a preposição a. Por exemplo, o filho sucedeu ao pai na direção da empresa de contabilidade. Ficou claro? Até a próxima aula!